Olá, meus queridos, mais um vídeo extra. E como todo vídeo extra, a gente vai fazer uma recapitulação do que andou acontecendo na última semana. Lembrando que a última semana foi semana de Ano Novo e metade do Natal aí. Gente, as coisas mal entraram em 2024 e está acontecendo muita coisa. Parece que esse ano vai ser ano de fato do Armagedon. Só que para eu não esquecer, até deixei aqui separadinho. O pessoal andou pedindo para mim, falou: professor, acabou lá no site do senhor os banhos de limpeza. Oh, meu Deus do céu, gente, eu já terminei de fazer os sachêzinhos com as ervas de limpeza. Então, tá lá, para quem estava pedindo para mim, já está disponível. Eu só não consegui fazer muitos kits, tá? Consegui fazer 10 kitzinhos só, tá lá disponível. Então, para quem está procurando alguma coisa para banhos, tá aí. Meus queridos, vamos lá ver o que andou acontecendo nessa virada de ano? Bastante coisas, hein? Vamos lá? Olha só. Japão sofreu terremoto de 7,4 de magnitude. Só que foi um terremoto brabo, gente. Abriu fendas, gerou alerta de tsunami, caiu construções. Olha, se fosse num país que não tivesse preparação para terremotos, meu querido, eu acho que ia ser o pior terremoto que já aconteceu. Ainda bem que dessa vez não teve nenhum problema de usina nuclear, né? Igual teve com Fukushima. Mas foi forte, foi intenso, inclusive vários países também geraram o alerta de tsunamis. Rapaz, falando de tsunami, nós vamos falar sobre um negocinho que já está acontecendo, os avisos estão acontecendo aí. Você sabe aonde também teve um terremoto? Que não saiu em jornal nenhum, somente no jornal bem localizado, tipo Fernando de Noronha, que fala sobre Fernando de Noronha. Olha só, terremoto de 5 na escala Richter aconteceu no mar do Nordeste do Brasil. Somente a 1.000 quilômetros de distância de Natal. Moça. Você acha que o Brasil não está tendo problema também? Opa, mas esse aí todo mundo ficou quietinho. Porque vamos anunciar só os terremotos de lá. Inclusive o Japão está passando por uns pererecos muito grandes, né? Foi o terremoto, logo em seguida o avião que bate no outro avião lá. E o povo teve que sair tudo correndo. Aqui no Brasil, helicóptero que cai pra cá e cai pra lá e cai pra lá. É aviãozinho pequenininho no final de ano do ano 2023, que é um tarde de aviãozinho pequenininho cair. Gente famosa sendo desencarnada com um aviãozinho pequeno e um monte de coisa em relação à aviação. É muita coisa, não é não? Não parece até um aviso sobrenatural do universo falando: olha, nós estamos dando aviso, vamos ter algumas coisas anormais e loucas por aí? Não sei, mas vamos lá. Já que estamos falando de aviso, na outra semana, não sei se foi o último ou penúltimo, eu falei sobre os riscos de tsunamis lá no Canadá. Só que você sabe aonde que aconteceu um tsunami? Eles alertaram para problemas e perigos lá no Canadá. E você sabe aonde que deu um tsunami? Ondas de 10 metros. Sabe aonde? Vou falar para você. Tsunami de 10 metros na Califórnia, estado dos Estados Unidos. Só que a Califórnia não é simplesmente um lugarzinho qualquer. É ali onde tem a grande fenda. É ali onde está sendo anunciado há muito tempo uma grande catástrofe. E eu só observo. Por isso que eu dou um pouquinho mais de atenção nessa região de Califórnia. Porque é perigoso. Agora, olha só que interessante que saiu. Outra notícia no jornal. E eu fiquei assim, rapaz... acontecer os negócios e o jornal começar a anunciar algumas coisas meio malucas? Pois é. Olha só. Risco de terremotos e tsunamis. 2 pontos. Falhas geológicas
São fendas, falhas geológicas, aonde está dando os terremotos do Japão e outros lugares. Falhas geológicas preocupam cientistas ao redor do mundo. Ah, só estão preocupando vocês só agora? Rapaz do céu! Eu não sei mais o que eu penso, mas não deixa de ser um belo de um aviso, né? Um belo de um sinal. Se estão preocupando eles, deveriam preocupar nós, seres humanos, também. E dentro das anomalias, Suécia e Finlândia registraram temperaturas de menos 40 graus Celsius. Parou o país inteiro, tanto Finlândia quanto Suécia. Parou tudo. Menos 40 graus, meus queridos. Mas nem se você abrir o freezer do seu frigorífero, se você abrir o freezer da sua geladeira e entrar lá dentro, ou aqueles freezers que tem para guardar comida, se você entrar lá dentro, mas não chega nem perto de menos 40 graus. Você não tem noção do que é isso. Inclusive equipamentos eletrônicos, se não forem equipamentos eletrônicos militares, param de funcionar com menos 40 graus. Com menos 40 graus, mas nem o diesel do veículo funciona, mas nem a gasolina consegue fazer um carro andar. Nem água sai na torneira. Olha só a situação. Ho, 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 ho. Papai Noel está feliz da vida tendo que entrar nas chaminés pegando fogo, porque ninguém vai poder deixar a chaminé desligada com um frio desse. Meus queridos, meus queridos, meus queridos, fala para mim, tem algum passarinho que consegue viver com uma temperatura dessa? Tem algum bichinho que consegue viver numa temperatura dessa? Tem algum ser humano que consegue, em situação de rua, viver numa situação dessa? Desculpa, mas eu acho que nem pessoas idosas conseguem fazer o coração bater para esquentar. É algo assim calamitoso. Eu digo que o nosso eixo deu uma mudadinha. Ah, e falando negócio de eixo, eu estava conversando sobre isso aí com um amigo. Vou comentar com vocês. Nem estava na pautinha aqui, mas vou falar. Porque veio na cabeça agora. Eu estava falando negócio do eixo. Aí ele falou assim, Ricardo, mas tem uma coisa estranha. O Sol realmente nasceu em lugar diferente. A Lua realmente nasceu em lugar diferente. Mas as estrelas estão no mesmo lugar, Ricardo. Se o eixo tivesse virado, também ia mudar as estrelas de posição. Aí eu refleti. Perguntei pro espiritual, falei assim, espiritual, o que pode estar acontecendo? Aí o espiritual falou assim, tudo são ondas. E eu falei, tudo são ondas? De repente veio na minha cabeça. O efeito é assim, ó. Então você tem a rotação que é no próprio eixo. Então o eixo está inclinado, então ele fica girando e o eixo fica girando para um lado e para o outro, então você tem verão e inverno, certo? E o planeta fica girando no próprio eixo. Ele pode ter virado um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá e fica girando no próprio eixo. Isso chama rotação. A translação é aquela volta em volta do Sol, né? Então o Sol está aqui, e ele fica girando, certo? Só que para acontecer essas anomalias que está acontecendo do Sol num lugar num horário, num lugar e a Lua no outro lugar, para fazer isso, essa volta em volta do Sol poderia ser feito igual uma frequência, sobe e desce. Então ele poderia igual estar uma onda. Então uma hora o Sol está mais para baixo, outra hora está mais para cima, uma hora para baixo, outra hora para cima, uma hora, e fazendo essa volta em volta do Sol. Será que não está andando mais lisinho, mas agora está andando como se fosse ondinhas? Não sei, eu não sou especialista da área. Isso aqui é um chute, para não dizer que eu estou fazendo fake news. É somente uma teoria maluca que veio na minha cabeça. Para conseguir justificar o Sol estar numa posição, depois está em outra, a Lua está numa posição, depois está em outra, porque se não for assim, como que ele pode saltar de um ponto para o outro?
A única teoria que eu consegui achar plausível dentro dessa loucura, além de um pouquinho da virada do eixo, é essa ondinha. Ele está andando como se fosse uma ondinha. Rezemos. Espero que eu esteja errado, mas não deixa de ser uma teoria. E já que estamos falando de frio de menos 40 graus, nós temos o Rio 40 graus, lá é Suécia, Finlândia, menos 40 graus. Nossa Senhora! São Paulo registra 5 casos de bactérias que causou o surto da pneumonia lá na China. Então, esse surto de pneumonia bacteriana que saiu da China e gerou um caos lá, apareceu na Europa. Passou-se pouquíssimo tempo, chegou no Brasil. Meus queridos, nessas horas é que é bom ser pobre. Porque os pobres não viajam muito lá para fora. Então acaba pegando quem? Os filhos dos ricos ou os filhos dos ricos que vão em escola de rico. Se o seu filho frequenta escola de rico, a probabilidade de algum rico ter ido passear lá para a Europa e trazer para cá é grande. Ai, rapaz do céu. Eu não sei o que falar. Eu só sei que essas visões não são muito bonitas. Pneumonia é um caso muito sério, perigoso, e quando é bacteriana, e nós estamos tendo problemas seríssimos dos nossos antibióticos que não estão mais surtindo tanto efeito. Então são sempre casos muito delicados, casos muito complicados e muito perigosos. E eu volto a falar o que eu disse lá atrás. Por que as imunizações dos ricos, porque os ricos já têm de pneumonia, de 2 tipos de pneumonia, né? São dois tipos de imunização que engloba vários tipos de pneumonias. Os ricos já têm faz anos e anos e anos e anos, coisa que já foi aprovada, testada e olha, funciona que é uma beleza. Não, eles querem colocar coisa que acabaram de descobrir, que acabaram de colocar aí no mercado, colocar inclusive falando que olha, agora é obrigatório, vocês têm que pôr aí, que é tudo obrigatório, colocar o de dengue sem muita pesquisa, sem muita coisa, quer atacar tudo. Mas esse do risco, não estou falando que está errado aquele lá. O que eu estou falando é o seguinte, por que tudo novo vem para o pobre? E por que os antigos que funcionam, que são bons, que é para essas coisas mais graves? Porque desde quando teve o problema lá do negócio, do bichinho, do coronguinha, os problemas sérios eram em relação pulmonar. Se são em relação a pulmonar, então geram pneumonias. Se esse é o caso mais grave, por que nós não utilizamos a imunização que os ricos podem ter, mas nós não? Porque cada negocinho desse custa 300 pila, né? Cada imunização dessa custa 300 pila. Eu não sei quantas que tem que dar. Essas coisas que me deixam um pouco triste, sabe? A gente ter as ferramentas, só que só rico pode. E para os pobres vêm os cobaias trouxa, vêm as outras coisas, o lixão por aí. Não, vamos seguir uma lógica, vamos usar o que os ricos têm, não é? E depois a gente vai vendo os outros, vai entrando os outros. Não, eu ponho na frente o outro, mas depois esse. Pô, não é meio sacanagem isso? Eu vejo meio com uma sacanagem, sabe? Prioridade para os ricos e os pobres que se lascam. Eu não sou muito de acordo com isso aí, não. Teoria maluca, viu, gente? Eu não estou falando que é para tirar. Eu estou falando para colocar uma a mais para os pobres, para disponibilizar para nós. Porque da onde eu vou tirar dinheiro para fazer uma imunização para mim? Para minha família e tudo mais? Se custa 300 os conto, é eu, minha mulher, meu filho é milão, moça. Eu não sei nem quanto que custa, mas pela última vez que eu vi foi isso aí. Parece que não é uma só, tem que tomar mais do que uma. E aí? E como é que faz? O pobre então que se lasca.
Essas coisas me doem o coração. Mas voltando, 5 casos em crianças. Rapaz, rezemos, porque quando afeta nós adultos, a gente enfrenta numa boa. Quando começa a pegar os nossos filhos, aí, moço, a coisa fica triste, terrível e cruel. Bom, professor, mas o senhor fala só de coisa ruim. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de uma coisa maravilhosa, de que eu já tinha visto lá atrás que ia ter que ser construído, e parece que a minha visão está se materializando. Chineses prometem investir 9 trilhões de reais. Você tem noção do que é isso? Dá para pagar dívida externa do Brasil inteira e ainda sobra dinheiro. Sério, professor? Sério. Tamanha quantidade de dinheiro que é. Chineses prometem investir 9 trilhões para construir uma cidade futurística lá na Paraíba. Vocês lembram que eu falei que tem que destruir tudo para reconstruir tudo novo, fazer tudo novo? Olha uma pecinha muito bonitinha do quebra-cabeça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem sabedoria, junte as pecinhas de quebra-cabeça. Ok? Vamos lá. Uma notícia linda, maravilhosa. Agora voltamos para a realidade planetária. Xi Jinping chega em 2024 com rara admissão. Admissão é admitindo, tá? Falando claramente que a economia da China está em apuros. Professor, onde que o senhor leu isso? Jornal Alta Circulação, CNN. O presidente da China falou que a economia da China está em apuros. E uma empresa bilionária, trilionária, não é de bilhão, é trilhão, vai construir uma cidade nova lá na Paraíba. Por que eles vão construir uma cidade nova? E para que tanto dinheiro? Precisa de tanto dinheiro para construir uma cidade? Eu acho que com esse dinheiro dá para construir umas 10 cidades. Será que vão construir a primeira e virar moda e depois espalhar e construir mais um monte? Moço, eu falei que se eu não conseguir construir, alguém vai construir. Ou seria a preparação para uma teoria maluca, invasão dos chineses para cá, ou preparação para os avisos que o Chico cantou, que teria o Brasil se dividido e queria ter que receber vários povos do planeta inteiro. Então eles já podem preparar o Brasil para receber um monte de gente? Não sei. Vamos ver as cenas do próximo capítulo? Falando em China ainda, a China pede que os seus cidadãos deixem a região norte de Mianmar em meio a distúrbios. Meu querido, Mianmar, ele faz divisa com vários países, Bangladesh, com a China, com vários lugarzinhos. Com a Índia ali, perto da Índia. Tá tendo convulsão ali? Tá. E não é só lá. Vários lugares no planeta tá tendo convulsões. Eu tô sabendo de convulsão em Mianmar. Eu tô vendo convulsão lá em Taiwan. Eu tô vendo convulsão Venezuela, convulsão Oriente Médio, convulsão nos países um pouquinho mais para baixo lá da Ucrânia, convulsão em vários lugares do planeta. Parece que está pipocando convulsões em vários lugares no planeta. Fiquem espertos, tá? E ali naquela região, o presidente da Coreia do Norte, de novo, o Kim Jong-un, ordenou a seus militares que acelerem os preparativos de guerra. Por quê?
porque eles têm que estar prontos para as eleições de Taiwan. Assim diz a fofoca que eu andei escutando nos bastidores entre os meus amigos. E aí, pegando a parte da Europa, Rússia faz ataque mais massivo desde o início da guerra na Ucrânia. Ano passado ele já tinha feito mais massivo. E agora eles fizeram mais do mais massivo, bateram o recorde de novo, desde quando começaram os ataques lá na Ucrânia. E logo depois disso, o Biden pediu que o Congresso dos Estados Unidos hajam, abre aspas, sem mais demora, fecha aspas, após os bombardeios russos na Ucrânia. Estão entendendo a situação? Injetar mais dinheiro, engrossar mais o caldo, fazer com que a OTAN tenha mais força. E falando em OTAN, a OTAN comprará 1.000 mísseis Patriot para reforçar sua defesa. O que são esses mísseis Patriot, professor? São mísseis de altíssima tecnologia, de altíssima inteligência, que consegue detectar e pegar mísseis, aqueles mísseis que andam intercontinentais. Fica a dica. Estão se preparando para mísseis intercontinentais. Será que um desses cai? E será que se explodir um míssil desse, se carregar uma ogiva nuclear e ele estiver andando acima da nossa atmosfera e explodir lá, será que não seria como soltar uma bomba atômica no vácuo, no espaço? Quais seriam as consequências disso? Juntem pecinhas do quebra-cabeça. Eu só dei um fiozinho para vocês puxarem, tá ok? Vamos lá, exercitar um pouquinho o cérebro do jacaré. Em meio a ataque à Ucrânia, míssil russo entrou no espaço aéreo da Polônia. Polônia faz parte da OTAN. E a Polônia ativa seus caças para proteger o espaço aéreo contra a Rússia, que reforça os ataques à Ucrânia. Ou seja, engrossando o caldo ali. Só que o que mais me assusta é Coreia do Norte e o famoso Irã. Mas mesmo assim, nós temos uma diluição no planeta de várias frentes de caos. E uma delas é Venezuela mobiliza 5.600 soldados em resposta ao envio de navio de guerra da Inglaterra para a Guiana. E você sabe quem que eles estão pegando? Eles estão pegando, inclusive, gente deles para entrar para a força. Ai, gente do céu, eu não sei o que pensar, o que falar. E você sabe por que o povo da Guiana está tudo entrando para a Venezuela? Sabe qual que está sendo a promessa? Olha, vocês que vão fazer parte da reunificação, vocês que vão lutar lá, eu vou dar terras para vocês, vocês podem invadir, depois vocês tomam tudo que é deles para vocês. Os caras falam assim, eu posso ganhar uma mansão sem precisar trabalhar, só invadindo? E eu quero participar. Essa é a linguagem, tá? Credo, professor, baseado no que vocês estão fazendo? Em suposição, numa loucura muito grande, numa teoria maluca, não é uma verdade absoluta, tá bom? Porque não podemos mais dizer verdades. Agora podemos ser loucos dizendo e gritando teorias malucas. Aqui é o Jornal Hospício, aonde nós só falamos de loucuras, porque agora as verdades não podem mais existir. Entenderam a metáfora? Pois bem.
E aonde mais te agrava, professor? Vou falar para vocês. Estados Unidos afundam barcos de rebeldes do Iêmen, lá no Mar Vermelho. Inclusive, um dos navios já voltou para reabastecer com grandes armamentos. Parece que agora, em vez de proteção, vai ter ataques. Pelo menos é o que as fofocas da loucura do hospício me andou contando, ok? Estados Unidos dizem que abateram mísseis lançados de áreas controladas pelos Houthis. Oh, que lindo, né? Só que aonde começa a me preocupar é o seguinte. Navio de guerra iraniano, lá do Irã, chamado Alborz, ele entrou no Mar Vermelho. Saiu um navio dos Estados Unidos e entrou esse Alborz no Mar Vermelho. Tá tendo problema da Somália com mais um país, que eu esqueci agora de cabeça, que saiu a reportagem fresquinha, que estão querendo restringir os acessos ali no Mar Vermelho. Ou seja, está se criando uma aliança, uma força muito grande ali, Etiópia e Somália. Eles estão fechando a passagem ali no Mar Vermelho, então tome atenção. Está chegando um navio de guerra gigantesco iraniano ali no Mar Vermelho. No primeiro dia de no primeiro dia de janeiro, o Hamas dispara foguetes em direção a Israel. Assim que Israel falou que ia voltar com seus militares e parar de sair de Gaza, mal saíram, já pegaram e atacaram Israel. Israel atacou o líder que estava ali na Síria, que estava lá na, como é que chama aquele lugar? Beirute. E logo em seguida, essa semana recentíssimo, estava todo o povo lá no Irã fazendo festa para um ser humano, porque eles estão colocando seres humanos na frente de Deus, então estão fazendo festa, porque virou um populismo, fazendo festa lá, nosso general, vamos lá no túmulo dele, fazer festa num túmulo para um ser humano. E aí, no meio dessa festa, aconteceu a seguinte coisa: um atentado. Após atentado, o presidente do Irã culpa Israel por explosões e diz que país, abre aspas, pagará alto preço, fecha aspas. Bom, primeiro que eu nunca vi Israel fazer terrorismo nenhum. Mas tem gente que vê ou diferente. Mas como a gente é tudo maluco, né? A gente é tudo... Aqui é um hospício louco, então nós vamos dentro da nossa loucura. Para mim, agora é minha teoria maluca particular, tá? Bem maluca. Teoria, assim, de suposição total. Para mim, isso foi montado para justificar um ataque sem precedente desse navio contra Israel. E aí o Iêmen também ataca, o navio ataca, e como que vai ser a proteção dos Estados Unidos com isso? Vai entrar no meio ou não? Somália com Etiópia fechou ali o estreito, e aí? Está se criando um grupo, e aí? Como é que vai ser? Eu vou falar uma coisa para você. Estava sendo esperado por muitos o famoso Armagedon. Então, meus queridos, eu acredito que nós já estejamos no meio do caminho. Já seria 50% do caminho andado? Um pouquinho menos? Eu diria que para ficar um número profético, eu diria que nós estamos em 33% do caminho percorrido. 1/3 do caminho percorrido. Será que esse 1/3 é bíblico?
Fica pecinhas e metáforas para vocês juntarem as pecinhas do quebra-cabeça. Que Deus nos abençoe. Que Deus livre o povo de Deus do Armagedon. Junte as pecinhas que eu já cantei lá atrás, que seria reduzido, depois ressurgiria do nada, porque precisa destruir lugares santos para que seja reconstruído o terceiro templo. Não era para eu falar, mas cantei a bola, vai. Porque vocês é que têm que achar as respostas. Não posso dar mastigado. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê. Oh, meu Deus.